Olá, Gabi! Vamos iniciar com a nossa aula de geografia? Aula de número 1 e número 2. Esta videoaula vai auxiliar você para a realização das atividades da primeira e segunda semana do PET de Geografia. Se você já tiver realizado alguma destas semanas, é só você revisar. E o tema da aula será Hierarquia Urbana do Brasil e População Brasileira. E nós vamos iniciar fazendo a leitura deste gráfico de colunas. Olha o título do gráfico, Gabi. População, situação do domicílio Brasil. Então, é um gráfico que representa o quê? O percentual de domicílios existentes na zona urbana, aqui falamos de cidades, e também na zona rural, aqui falamos de campo. E as colunas que estão de amarelo representam o quê? Os domicílios que estão localizados nas cidades, na zona urbana. As colunas que estão de vermelho representam os domicílios que estão localizados na zona rural, ou seja, no campo, não é, Gabi? E se analisarmos este gráfico, podemos chegar à conclusão que de 1940 até 1960, a maior parte da população vivia na zona rural, ou seja, morava no campo. Então, quer dizer que a maior parte da população vivia da agricultura, vivia da criação de animais, não é verdade? A partir de 1970 até 2010, podemos perceber que a maior parte da população passou a morar na zona urbana, nas cidades. Por quê? A partir de 1970, começou a surgir as cidades. Surgindo as cidades, surgiu as indústrias, os comércios, e isso atraiu grande parte da população do campo para a cidade. Gabi, toda essa informação eu retirei deste gráfico aqui, ó. Observe que de 1940 até 1960, eu posso concluir que a maior parte da população vivia na zona rural, porque a coluna vermelha, ó, está mais alta do que a coluna amarela. A partir de 1970, a coluna amarela passou a ficar, ó, mais alta do que a coluna vermelha. Por isso que eu posso concluir que a partir de 1970, a maior parte da população passou a viver na área urbana, nas cidades. Agora, Gabi, nós temos aqui a imagem de uma metrópole, de uma grande cidade. Podemos perceber que aqui, ó, nós temos no fundo vários prédios, não é verdade? Então, são pessoas que têm uma condição econômica melhor, que têm mais dinheiro, que estudaram ou que vieram de famílias ricas, por isso possuem o acesso a essas moradias de qualidade. Só que no nosso país, no Brasil, nós temos muita desigualdade, não é verdade? Então aqui na foto também, ó, nós temos esta área aqui, ó, cheia de casinhas muito próximas às outras, ó. Aqui nós temos a favela, que são áreas que foram ocupadas por pessoas o quê? Mais simples, por pessoas que têm uma condição econômica menor, pessoas mais pobres, que não estudaram, não é verdade? Descendentes de africanos, de indígenas, que ocuparam as cidades no início que começou o processo de urbanização no Brasil e surgimento das indústrias. Então, várias pessoas vieram morar nas cidades, mas por falta de dinheiro, por falta de condição econômica, acabaram ocupando os bairros mais afastados dos centros e construindo casas com pouca infraestrutura. O que é casa com pouca infraestrutura? Uma casa que não tem uma boa qualidade, em um bairro que não tem uma boa qualidade de vida. Assim surgiram as favelas. Então, podemos concluir que o surgimento das favelas no Brasil é representado pela falta de condição econômica das pessoas. Então, vivemos em um país que possui o quê? Desigualdades socioeconômicas, não é verdade?
E para ajudar você, Gabi, a compreender melhor como surgiram as cidades, como ocorreu a transformação das cidades ao longo do tempo, nós vamos assistir agora a este vídeo. Então, preste bastante atenção que já já voltamos. Ah, parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo. Nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada. Agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar e educar e cultivar o bem. Vídeo interessante, não é verdade, Gabi? Então podemos concluir que a partir do momento que surgiram as cidades brasileiras, dentro das cidades passaram a existir também as desigualdades socioeconômicas. Então, existem pessoas dentro das cidades brasileiras que estão desempregadas ou ganhando baixos salários. A consequência disso são as péssimas condições de vida. Inclusive, a moradia dessas pessoas não possui boa qualidade. Agora, existem pessoas que moram em locais, em moradias com alto padrão, com boa qualidade. Geralmente, são pessoas que possuem salários altos, bons empregos, não é verdade? Então, dentro do território brasileiro, nós temos uma grande injustiça. Moramos dentro do mesmo país, muitas das vezes dentro da mesma cidade,
e existem pessoas que vivem melhor do que as outras. Vamos falar agora, Gabi, sobre a sua cidade, a cidade de Ubá. A cidade de Ubá é considerada um centro regional, justamente porque ela possui um comércio muito desenvolvido, possui também um grande destaque no setor industrial na produção de imóveis. E esta cidade é tão importante que influencia cidades menores ao seu redor, como por exemplo Tocantins, Divinésia, Visconde do Rio Branco, Rodeiro, dentre outras cidades que estão ao redor de Ubá e são cidades menores e dependem dos serviços que a cidade de Ubá oferece. Claro, se a gente comparar a cidade de Ubá com a capital, Belo Horizonte, nós podemos perceber que a cidade de Ubá é menor, tem um comércio menos desenvolvido. Mas se compararmos esta cidade de Ubá em relação a Tocantins, Visconde do Rio Branco, Divinésia, ou seja, cidades menores ao seu redor, a cidade de Ubá é mais desenvolvida. Por exemplo, Gabi, várias pessoas saem da cidade de Tocantins para trabalhar na cidade de Ubá. Várias pessoas saem da cidade de Divinésia para ter uma assistência médico-hospitalar na cidade de Ubá. Então, por influenciar cidades menores ao seu redor, a cidade de Ubá é considerada um centro regional. Gabi, agora nós vamos fazer a leitura deste infográfico. E aqui nós temos uma legenda, que auxilia na leitura. Então, as colunas que estiverem de verde representam o total de domicílios por região. As colunas que estiverem de vermelho representam o total de pessoas que moram em casas, de acordo com cada região. E as colunas que estiverem de marrom representam o total de pessoas que moram em apartamentos, de acordo com cada região. E aqui, se compararmos as informações, a região sudeste é a região do Brasil que apresenta a maior quantidade de pessoas morando em apartamentos. E podemos concluir também que foi a região sudeste a primeira região do Brasil a se urbanizar e industrializar. Então, nós temos uma intensa urbanização na região sudeste. Dessa forma, nós temos muitas cidades e grande número de pessoas morando em áreas urbanas. Gabi, falando agora sobre outro tema que está presente na segunda semana do PET de Geografia. Nós vamos falar sobre a população brasileira, que é considerada miscigenada. Por que a população brasileira é considerada miscigenada? Porque ela é formada pela mistura de vários povos, de várias raças. Por exemplo, a população brasileira é formada pelos povos indígenas, africanos, europeus. Os europeus nós podemos citar italianos, portugueses, alemães, dentre outros europeus, não é verdade? Nós temos também os povos asiáticos presentes em território brasileiro. Os asiáticos nós podemos citar japoneses, chineses, não é verdade? Então podemos concluir que a população brasileira é formada pela mistura de várias raças. Por isso, ela é considerada uma população miscigenada. E qual é a consequência dessa miscigenação? A consequência é que dentro do território brasileiro nós temos várias culturas. Por isso nós temos diversas crenças religiosas, nós temos diversas danças, não é verdade? Nós temos diversos tipos de culinárias, porque nós temos o quê? Um território rico em culturas, formado por vários povos. Gabi, outro tema que está presente na segunda semana do PET de Geografia é sobre o processo de migração. Migração é o deslocamento de pessoas
de uma cidade a outra, de um estado a outro, de uma região a outra. E por que as pessoas migram? Por que as pessoas se mudam, Gabi? Elas migram, por exemplo, de uma cidade a outra à procura de emprego, de estudos, à procura de um local mais tranquilo com menor violência. A consequência disso é que os locais para os quais as pessoas migram ficam cada vez mais cheios, porque já possuem a população que vive ali e ainda recebe os migrantes. Então, a tendência é que este local que está recebendo os migrantes vai ficar cada vez mais cheio, mais lotado de pessoas. Então, cada vez mais ele terá que ofertar empregos, vagas em escolas, assistência hospitalar. Quer dizer, a prestação de serviço terá que aumentar para não haver miséria, pobreza no local que está recebendo os migrantes, não é verdade? Gabi, nós sabemos que o território brasileiro, desde o início, era ocupado por índios e que depois vieram para o Brasil os portugueses, primeira população branca a imigrar para o território brasileiro. E assim surgiu a mistura da raça, do branco europeu com o indígena. Depois vieram para o Brasil os africanos, misturando ainda mais a população brasileira, porque houve a mistura do negro africano com o branco europeu e também do negro africano com o indígena que já morava aqui em território brasileiro. Assim, essa mistura de raça, de branco europeu com indígena, de africano com branco europeu e africano com indígena, deu origem a novas cores, a novas raças no Brasil, não é verdade? Podemos dizer que surgiu então a população que nós denominamos de parda, que é o resultado da mistura dessas raças. Gabi, vamos falar agora sobre os povos africanos, que, a partir do momento que vieram para o Brasil, deixaram diversas heranças. Por exemplo, na dança e na luta, nós temos a capoeira de origem africana. Na culinária, nós temos a feijoada de origem africana. Nas festividades, nós temos, por exemplo, no carnaval, a presença de lindas baianas, como é comum no Nordeste brasileiro. Gabi, vamos analisar agora outras informações. Observe aqui o mapa do Brasil e suas regiões. Aqui nós vamos destacar a região que está de amarelo, ó, a região sudeste do Brasil, formada pelos estados Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Gabi, a maior parte da população brasileira concentra-se na região sudeste. Outra informação importante é que, de acordo com o levantamento do IBGE, a maior parte da população brasileira é parda. E sabemos também que os primeiros povos que sempre habitaram aqui no Brasil foram os índios, não é verdade? Os índios viviam no território brasileiro antes da chegada dos europeus, antes da chegada do colonizador, dos portugueses. E sabemos que, com o passar do tempo, após os portugueses chegarem em território brasileiro, também vieram os africanos e, após a independência do Brasil, também vieram para o nosso território os asiáticos, não é verdade? Que são o quê? Os japoneses, os chineses. Então, a população brasileira é diversificada. Bom, Gabi, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Um beijo grande e, em caso de dúvidas, pode me perguntar. Estou à sua disposição.